Boa noite, sim. Tá bem, obrigado. Obrigado, obrigado, Camila. Esperar mais um minutinho e a gente vai começar a nossa atividade aqui rapidamente. Eu segui, como eu dizia, acho que a gente pode iniciar a nossa atividade, uma vez que a organização e o Instituto me passou que o professor Fábio, por razões de outros compromissos, não se fará presente para iniciar essa aula, essa atividade do Instituto. E eu gostaria, então, de me apresentar rapidamente, tá? Para que todos saibam quem eu sou, alguns eu aqui conheço pelo, pelos nomes, cumprimentar aí os professores que estão na sala, alunos, advogados militantes, magistrados, atualmente, promotores, e sobretudo aqueles que se interessam pela temática da aula que a gente vai apresentar, cumprimentar a professora Dora, Gal, que estou aqui conhecendo, e os demais professores e colegas aí do Brasil e de outros países que eventualmente estiverem nos assistindo nesse momento. Bom, meu nome é Douglas César Lucas, eu sou professor aqui no mestrado e doutorado em Direitos Humanos da Unijuí, no Rio Grande do Sul, um município próximo da fronteira com a Argentina, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e tenho colaborado com o Instituto Ribeiro Júnior praticamente desde da sua formação, desde o Fábio, praticamente 20 anos, desde que ele era aluno ainda do mestrado lá em Portugal e Espanha. Então, para mim, sempre é uma alegria poder colaborar com as iniciativas do Ribeiro Júnior, sempre convidados aí pelo professor Fábio. Aqui do Brasil são 16 horas, acredito que tem a gente também de outros países que estão no horário fuso mais avançado. Portanto, a ideia é a gente não se delongar muito, é fazer uma fala inicial de 30 minutos, um pouco menos, um pouco mais, abrir depois mais uns 30 minutos para considerações, apontamentos, perguntas, se eventualmente o tema despertar interesse, e aí a gente encerra a nossa atividade. Fábio me propôs fazer uma pequena fala sobre um tema que eu venho desenvolvendo nas minhas pesquisas já há um certo tempo, que envolve, sempre a partir da filosofia do direito, da teoria jurídica, dos direitos humanos, evidentemente, o tema das minorias, da forma como a teoria jurídica contemporânea, seja ela brasileira e, de certo modo, interamericana, tem tratado dessa temática, né? Então, basicamente, a minha fala vai tratar de uma espécie de estado das coisas, uma teoria jurídica da diversidade, como ela tem sido implementada, concebida, pensada e aplicada nos tribunais brasileiros, nas políticas públicas nacionais e também em algumas decisões da nossa Corte Interamericana e, eventualmente, algum parecer da nossa comissão. Tá bem? As ideias que eu vou tratar aqui, elas foram desenvolvidas em algumas outras pesquisas, particularmente nas últimas duas obras que escrevi. Uma se chama Togas e Diabos, que é um livro sobre constitucionalismo identitário, né, as decisões sobre o tema do constitucionalismo identitário no Brasil. Essa obra você pode baixar gratuitamente no site da editora Tiron Leblanc, que é uma obra financiada, então vocês podem, a versão online ela está gratuita. E nessa outra obra aqui, publicada pela Livraria Advogado, que é A Indiferença, ou Diferença no Direito, publicado na terceira, quarta edição pela Livraria do Advogado, junto com o colega André Leonardo Santos Copete, que é meu colega de pesquisa aqui da Unijuí, da Universidade. Sou professor de outras universidades também, mas agora falo a partir daqui.
Bom, todos aqui, acredito, saibam que, todos saibam, sabem bem, tanto ou melhor do que eu, de que a questão da diversidade se tornou uma grande categoria das questões políticas, jurídicas, contemporâneas, né? E essa discussão ela tem assumido vários contornos no campo do direito, no campo da política pública, e, de certo modo, até disputas bem complexas, inclusive na arena política, né? Mais recentemente, a gente teve um presidente importante, uma nação importante, dizendo, inclusive, literalmente, abre aspas, que uma das missões do seu governo era acabar com a loteria da diversidade. Fazendo basicamente questões de ações afirmativas nos Estados Unidos e a questão migratória. Isso se escutou de forma um pouco diferente, mas com a mesma toada em, em leituras recentes da Hungria, em relação à parte da Alemanha, um pouco na Polônia, no norte da Itália, um pouco em Portugal em relação a brasileiros, e aqui no Brasil também, a partir de um conjunto de aspectos que, de certo modo, povoam esse novo estado das coisas, que é o reconhecimento do direito das minorias, né, das minorias, dos grupos minoritários e dos seus processos identitários, certo? Evidentemente que esse é um tema complexo e ele não tá totalmente consolidado, tanto que não são poucos os que de certo modo, fazem críticas aos excessos, né, especialmente no campo do judiciário, em algumas decisões do STF, que acabam, de certo modo, coroando a zona das discussões, e sendo que, para alguns autores, alguns analistas, essas discussões teriam que ser povoadas, especialmente no campo da política, enquanto isso no campo do Congresso Nacional. Especialmente, mais recentemente, as acusações em relação à DPF 442, que está em andamento no Brasil, né, na STF, e algumas outras que anteciparam alguns debates e, inclusive, legislações no caso brasileiro. Pois bem, mas como nós chegamos a essa questão dos direitos humanos das minorias, dos direitos humanos identitários? Eu não gosto muito da expressão identitária, porque ela cai um pouco para o que chamaríamos hoje de identitarismo, então não é desse lugar que eu vou falar, porque a categoria de identidade é muito perigosa, ela é muito complexa, né, porque ela se alimenta de oposição permanente. Então, eu vou falar sempre a partir de uma categoria que eu prefiro usar, que é a categoria da diversidade, como um valor jurídico e político civilizatório fundamental das sociedades democráticas contemporâneas. Para isso, para que eu chegue ao final da minha análise, eu gostaria de fazer uma breve, muito breve retomada histórica de alguns aspectos que, de certo modo, povoam a filosofia política, a filosofia do modo geral, e o direito, especialmente no mundo ocidental. Se a gente analisar a história do conceito da diversidade, do conceito da desigualdade, do conceito da reciprocidade, ela sempre esteve diretamente relacionado aos conteúdos máximos e mínimos dos processos de distribuição de justiça. E é evidente que nas sociedades antigas, eu diria nas sociedades pré-modernas, havia uma certa tolerância ou uma certa adequação sobre o conhecimento de que as pessoas, os grupos, eles seriam, de certo modo, constituídos por matérias, finalidades, funções, que os tornariam desiguais, inclusive por natureza, certo? A gente vai encontrar isso claramente no pensamento de Platão, a gente vai muito fortemente na empiria de Aristóteles, que reconhecia que as pessoas são, por natureza, desiguais, são desiguais. E que, portanto, fazer justiça era colocar cada um no seu devido lugar, de acordo com as suas funções, as suas atribuições. Essa ideia, portanto, de que nós somos desiguais, de certo modo, por natureza, ou que somos desiguais a partir dos processos de virtuosidade específica, faz com que a justiça seja um problema entre iguais. Então, se trata os iguais de maneira igual, se trata os desiguais de maneira desigual, por conta de uma questão ontológica de fazer o sujeito desigual do outro, não diferente do outro, desigual do outro. A discussão sobre a desigualdade, ela povoou o imaginário filosófico, o imaginário jurídico, de certo modo, as práticas e teorias da justiça durante praticamente até a modernidade, né? Tivemos, evidentemente, grandes avanços, grandes rupturas, tivemos sofistas já na época, tivemos filósofos cristãos importantes que inauguraram um debate sobre a igualdade transcendental, e que somos, perante Deus, todos iguais, mas a verdade é que a desigualdade ela campeou fortemente o seu projeto até as leituras que se desenvolvem
a partir do iluminismo na modernidade, que passam a defender a ideia de que não somos desiguais, mas que nós somos, por natureza, iguais. Né? Nós somos iguais. Então, veja bem, nós saímos de um longo período em que se naturalizava a desigualdade, portanto, isso repercutia nas teorias da justiça, nos conceitos de reciprocidade, equilibrada ou desequilibrada, nos conceitos de teoria, direito que, em tese, não existia uma teoria de direito, mas a forma como se distribuíam os bens jurídicos, e que, a partir da modernidade, por razões que são econômicas, filosóficas, que são geopolíticas, se constitui a necessidade de fazer-se uma nova agenda de valores que vai acabar eclodindo no reconhecimento do sujeito como portador em igualdade de condições da mesma dignidade com o seu semelhante, uma perspectiva de humanidade comum, que vai acabar chegando, seja do ponto de vista empírico, seja do ponto de vista moral, em autores contratualistas, autores idealistas como Kant e tantos outros quantos são desse período. Então, vejam vocês que a igualdade ela passa a ser uma ferramenta conhecida como importante, assim, no sentido como nós a conhecemos a partir da modernidade, a partir do cenário do direito, somente a partir da modernidade, quando se diz que, por natureza, somos iguais, e mais, de que o Estado não é uma invenção, uma estrutura natural, mas que o Estado é uma invenção humana, né? Então o Estado não é um acontecimento da natureza, como diz Aristóteles, mas ele é uma construção das pessoas, e que, portanto, ao ser o Estado uma construção das pessoas, ele deveria respeitar a igualdade e condição de todos, o que deveria ser depositada, registrada, fidelizada no conceito de legislação. Então, se somos todos iguais, todos temos, em tese, o direito de acessarmos as coisas do mesmo modo, mesmo não as coisas em si, não as coisas do ponto de vista material, mas os nossos projetos existenciais da melhor maneira possível, a partir de um conjunto de liberdades que seriam igualmente distribuídas entre os sujeitos, né? A ponto do Estado ser uma espécie de consolidação dessa ideia absolutamente importante de defender a princípio, esse ponto de partida ontológico, esse ponto fundante, esse contrato original, em que as pessoas fundam o Estado em igualdade de condições. E vejam que é, de fato, a partir da modernidade que nós começamos a dizer que as pessoas são iguais por natureza. E logo, esse igual por natureza vai se transformar igual perante a lei, igual perante o direito, né? Não sendo, portanto, admitido a ideia de que nós seríamos, por direito, desiguais. Mas vejam que esse debate é um debate que ele também foi construído em cima de um conceito de humano, de um conceito de humanismo. Esse conceito de igualdade, especialmente na fase inicial da modernidade, ele não abarcou tanto a totalidade, ele não tinha um grau de universalidade, nem mesmo entre os contratualistas, né? Se a gente for analisar Locke, em que pese falar de igualdade, se nós pegarmos o próprio conceito de igualdade em Rousseau, se nós pegarmos a ideia de discussão de gênero em próprio Kant, a gente, em tese, fala de uma espécie de ponto de partida original em igualdade de condições, ainda não são desconstituídas condições totais para que, por exemplo, mulheres indígenas, não cristãos, não proprietários, fossem tratados em igualdade de condições. Ou seja, a igualdade moderna, ela se sustenta em cima de um conceito de humanidade, de um conceito de humano absolutamente revolucionário, paradigmático, transformador das relações absolutistas para as relações liberais, mas ele não é estendido a todo mundo. É um projeto branco, é um projeto europeu, é um projeto ocidental, é um projeto capitalista, é um projeto cristão. Então, é uma igualdade que sustenta homens, masculinos, brancos, proprietários e cristãos. E quem não se enquadrar dentro dessa perspectiva de humanidade, né, dessa perspectiva de racionalidade, de propriedade, de cristandade, ficaria fora desse grande projeto de universalidade que a igualdade carregava, que a igualdade como potência permitia. Claro que, evidentemente, estamos falando do nascimento novo e consolidação de um novo regime econômico que precisava da igualdade para regular as relações contratuais, que era o capitalismo, né? Então, vejam, mesmo Locke, que foi um importante pensador da tradição liberal econômica, um pouco disse a respeito da manutenção da escravização dos povos da América, né? Os negros que vieram da África, tanto que, inclusive, colaborava financeiramente para isso. Né? Um acionista, inclusive, um dos pais da liberdade, os líderes americanos da liberdade americana, também, durante muito tempo, em que pese professasse a igualdade para alguns, mantinham
durante muito, muito tempo, uma perspectiva sobre a igualdade numa outra condição, né? Então, vejam, essa ideia de igualdade, ela foi revolucionária, foi absolutamente importante. Ela é um marco para o nosso projeto civilizacional, de Estado de Direito, né, de todas as grandes figuras jurídicas que se desenvolvem a partir dali. Então, ele é, sem dúvida, uma figura fundamental, eu insisto nisso, é importantíssimo para o nosso projeto civilizacional, mas ele estava lastreado em cima de um projeto de humanidade que não incorporava todos os humanos em igualdade de condições. Mesmo que, se a gente recuperar lá textos da década do século XVI, né, especialmente pela a discussão sobre a manutenção da escravidão ou não dos indígenas aqui da América, ou dos próprios negros, a igreja se debatendo, como Sepúlveda e Francisco de Vitória, né, perguntando se os indígenas tinham alma ou não tinham alma, se eles tinham direitos naturais ou não tinham, se eles eram iguais ou não eram, e que, de certo modo, se essas terras, portanto, eram deles ou não eram deles, na medida em que se eles não têm consciência de si, eles não têm consciência da coisa, eles não são titulares de direitos, e se não estão titulares de direitos, nós podemos culpar essas terras, na medida em que essas terras não teriam donos, e, portanto, os índios teriam uma oportunidade de aprender ou ter contato com o processo de organização das suas vidas de maneira evolutiva. O que, de certo modo, depois, mais tarde, no século XIX, numa outra postura mais científica, com outros aspectos teóricos, ganhou corpo sobre o que chamaríamos de racismo científico, né? De tentar demonstrar cientificamente que as pessoas, as raças, seriam desiguais e que, portanto, essa igualdade de tratamento, essa grande comunhão de igualdade, ela não seria adequada. Lembro agora que nós tivemos interferências bem significativas em todo o mundo, né? Até no Congresso Mundial das Raças de 1911, esse debate ficou bastante forte, até as decisões dos Estados Unidos contra a lei de Jim Crow da década de 50, esse debate sempre esteve forte, que teve no Brasil, na campo da medicina legal, no campo da antropologia, né? Lembremos aqui o Raimundo Lina Rodrigues, né? Médico baiano, muito signatário das ideias dos italianos de Garofalo, Ferro Lombroso, que falavam, portanto, dessa figura das distinções raciais e predomínios em relação à capacidade virtuosa das pessoas. Ou lembremos, por exemplo, Arthur de Gobineau, um grande diplomata francês que viveu no Brasil e disse que o brasileiro ia desaparecer em 300 anos, porque a nossa miscigenação ia enfraquecer a nossa raça, e ao enfraquecer a nossa raça, nós estaríamos fadados a sucumbir às doenças tropicais. Ele escreveu isso num livro que, infelizmente, não tem tradução para o português, Ensaio sobre a Desigualdade, mas é um livro sobre o Brasil, um pouco conhecido no Brasil, inclusive, esse livro, tem em francês e em inglês, que trata de maneira muito perversa, inclusive, essa ideia de como se forjou a nossa miscigenação. Numa perspectiva completamente diferente de Barclay, depois, evidentemente, das críticas a ele, albergadas por Floresta Fernandes, por exemplo, no Brasil. Então, vejam bem, essa ideia de igualdade, ela está sustentada em cima de uma concepção de humanidade absolutamente fundamental, que estava centrado na figura do indivíduo nascente, né, um indivíduo capitalista, um indivíduo que precisava romper com o absolutismo, e que, portanto, se sentava também em lógicas absolutamente estruturais e fundamentais na perspectiva da racionalidade, na ideia da liberdade, na ideia da propriedade privada. Vejam, e que foi importantíssimo, como disse, isso é um golpe fundamental na perspectiva fundante do que temos a partir daquela época. Pois bem, mas essa concepção de igualdade abstrata, de um homem abstrato, de um homem que, na verdade, não tem história, não tem cheiro, não tem gosto, ela começa a ser criticada, né, no campo da filosofia, já no século XIX. Muitos autores, aqui eu vou pegar apenas um, que é o que temos tempo, né? O Nietzsche, por exemplo, já faz uma crítica significativa da ideia de liberdade burguesa, da ideia de igualdade burguesa, falando que a igualdade, na verdade, é uma impossibilidade, inclusive filosófica, que a liberdade, de certo modo, ela é limitada na medida que somos escravos dos nossos instintos, que somos, de certo modo, prisioneiros das nossas tradições, e que, portanto, os conceitos de identidade, de certo modo, povoavam uma perspectiva de separar sujeitos, ela sempre é precária, ela sempre é uma impossibilidade,
e ela nunca é uma permanência, e se ela não é uma permanência, eu não posso classificar as pessoas a partir de algo que não seja perene, porque aqui tem um aspecto fundamental do ponto de vista da ideia da diferença, né, que vai abrir campo no campo da filosofia para essa discussão sobre a diversidade. Se nós pegarmos grande parte da filosofia clássica, né, até praticamente o século XIX, ela nunca considerou a diferença como uma categoria em si. A diferença era algo que separava duas coisas, ou seja, a diferença enquanto categoria é algo que separa esse livro desse livro. A diferença não é ela mesma uma coisa. A diferença simplesmente é o que separa duas coisas. O que Nietzsche vai dizer? Nietzsche vai dizer que não, que a diferença é ela mesma uma coisa, que a diferença tem uma ontologia, que, portanto, a diferença constitui as coisas. E a gente se constitui as coisas numa relação permanente com o outro diferente. Na medida que se repete no outro, não é a sua identidade, mas é sempre a sua diferença. O Douglas não é o Douglas de ontem, tampouco será o Douglas de amanhã. O Douglas é uma espécie de movimento de uma diferença entre um Douglas que existe, um Douglas que conhece o Douglas, e uma parte, né, Newton, que nem conhece o Douglas, que às vezes o cara precisa fazer análise a vida toda para conhecer um Douglas, de certo modo, o Douglas mesmo não acessa. Então, o que ele vai dizer? Essa ideia da identidade, que foi cunhada lá por Parmênides, lá no conceito de A igual a A, como identidade como mais do mesmo, na verdade, que permite que eu conceitue sobre a coisa, por que me permite conceituar sobre as coisas? Porque eu só posso fazer conceito, dizia Parmênides, porque o ser é simplesmente na medida em que as coisas têm uma permanência. Por isso que eu posso falar dela hoje, amanhã, depois de amanhã. Mas quando eu digo que a coisa não tem uma permanência, como é que eu vou conceituar a coisa? E aí surge um debate interessante de começar a dar valor para, filosoficamente, a potência da ideia da diferença, ideia da diversidade, como algo constitutivo. Parênteses aqui. Por isso que, quando os autores mais recentes estão criticando o identitarismo, a Susan Ney nos Estados Unidos, Martha Nussbaum, autores do campo do feminismo, como Butler, como autores como Moke, na Alemanha, nos Estados Unidos, como Said, nos paquistaneses nos Estados Unidos, aqui no, a francesa Rudinez, com um livro chamado Eu Soberano, Derivas Identitárias. Eu mesmo agora escrevi um livrinho pequeno sobre Resta, o livro de Resta no italiano, está por sair agora, entre hoje e amanhã, porque eu pareci da editora, chamado Identidade no Corpo, onde a gente percebe que trata da identidade sempre como uma coisa perigosíssima, porque ela se alimenta de oposição. Porque a identidade nasceu para reproduzir essa ideia de mais do mesmo, identidade como A igual a A. E a diversidade, ela negocia de maneira diferente com a questão da identidade. De certo modo, o direito fala em identidade, mas o certo seria falar em identificação. São traços da pessoa que o direito escolhe e dá nome, como questões raciais, como questões de gênero, questões de orientação sexual, como questões de nacionalidade, como questões de etnia, religião, mas o sujeito é mais que isso, né? Então, a gente, na verdade, escolhe traços que, de certo modo, aparentam ou constituem o sujeito para lhe dar nome. Mas o sujeito é muito mais do que simplesmente aquilo que ele é. Portanto, o que se repete no sujeito diz que não é a sua identidade, é a sua diferença permanente, o tempo todo, que se constitui na relação com os outros. E vejo, nesse caso, autores depois, como Derrida, como Deleuze, como Guattari, Lyotard, os próprios estruturistas franceses, baseando nessa perspectiva importantíssima do Nietzsche, vão denunciar justamente essa construção desse sujeito a partir de uma lógica extremamente complexa que a linguagem nos permite fazer, que a linguagem nos permite constituir. E dá, portanto, o que a gente chama de uma espécie de ontologia para a diferença, ou seja, a diferença, a diversidade, passa a ela como categoria ser uma figura fundamental enquanto constitutivo das coisas, e não apenas algo que separa duas coisas. Por isso que a identidade, nesse sentido, Francesco Remotti, um antropólogo italiano, tem um livro chamado Controle Identitário, e outros chamam-se Obsessão Identitária. Não tem português os livros, tem italiano, tem inglês, tem espanhol. Contra a identidade e obsessão identitária. E ele é um autor que trabalha com minorias. O que ele está querendo dizer? A identidade se alimenta de oposição, ela se alimenta de uma lógica ambivalente, ela une desunindo, ela desune unindo. Eu chamo isso de paradigma do muro. O que é o paradigma do muro? O muro que separa os Estados Unidos do México, que separa, que tem a função de separar os Estados Unidos do México, é o muro que une os Estados Unidos do México. Ali é uma relação paradoxal de ambivalência permanente. Ou seja, e portanto, para reforçar o de dentro, ele tem que descaracterizar o de fora.
numa lógica de comunitas e numa lógica de imunitas, de, como diz o Roberto Espósito, uma lógica de imunizar a diferença e jogar a diferença para fora, como se a diferença estivesse causando um dano social, uma irritação no sistema, que o sistema a vê como inimiga, como problemática, como tirando desemprego, cometendo crimes e coisas do tipo, né? Ou que está deturpando as questões morais no campo da sexualidade, ou que está deturpando as racionalidades sobre as famílias, e que, portanto, deveriam ser evitadas, desestimuladas e imunizadas, né? Não vamos esquecer que também no latim a palavra imunitas também pode ser vista como o antônimo, como o contrário de comunitas. Isso é bastante importante. Não é o único sentido, mas é um dos sentidos possíveis. Vejam que, nessa perspectiva, especialmente a partir da Segunda Guerra, e aí isso sai do campo da filosofia e vai para o campo da política. Campo da política. Os grupos raciais que já vinham se organizando já no final do século XIX, especialmente no início do século XX, né? Nós sabemos que isso foi uma luta e é uma luta até hoje, e o movimento feminista começam a denunciar essa abre aspas, essa neutralização que o conceito de igualdade, que pese importante, não lhes estendia benefícios. Então, vejam que as mulheres, em que pese somos todos iguais, as mulheres não votavam, as mulheres tinham um conjunto de direitos, mesmo no Brasil, aí até a década de 60, 70, no Estatuto da Mulher Casada, em outras legislações, tratamentos completamente desiguais. Em alguns países, essa discussão ainda, nem do ponto de vista teórico, se instalou. Não preciso falar em relação a indígenas, não preciso falar em relação a gays, lésbicas, trans, não preciso falar em relação a imigrantes, não preciso falar em relação aqui no Brasil em questões indígenas, que até o nosso Estatuto do Indígena de 73, que pese, evidentemente não recepcionado pela Constituição na sua totalidade, ainda trata de uma figura de um índio que precisa ser tutelado pelo Estado como se ele fosse um idiota, como se ele não fosse capaz de pensar por si mesmo, como se fosse um irracional e, portanto, um humano que não fosse completo. Mas isso se dizia também das mulheres e se dizia também dos outros grupos sociais. Então, veja bem, essa disputa sobre jogar para a cena política esses sujeitos, esses grupos minorizados, inferiorizados, violentados historicamente, provoca toda uma grande discussão sobre a ideia de uma igualdade abstrata, que não é alcançada para todo mundo em igualdade de condições. Portanto, uma igualdade que neutraliza as tensões, que neutraliza as contradições, quase que numa espécie de discurso ideológico de vender um projeto universal, quando esse projeto ele não é universal e ele não tem essa potência universalizadora. Então, vejam bem, no campo das políticas públicas, eu chamaria, tem mais, mas no nosso caso ocidental, o movimento feminista teve um papel muito importante depois da Segunda Guerra, para colocar esses debates em cena, e também o movimento negro nos Estados Unidos, né, o movimento francês feminista, e também o movimento negro-americano, que começam a exigir, cobrar do Estado políticas públicas, legislações específicas que começam, de certo modo, a fazer compensações, a colocar o Estado das perspectivas materiais, das oportunidades, dos acessos a direitos, como um grande projeto político, como um grande projeto de direito, como um projeto de política pública, e também, evidentemente, como um projeto jurídico, um projeto jurídico. Então, vejam, isso é uma discussão que nasce no campo da filosofia, começa a ganhar potência no campo da política, e mais tardiamente vai acabar ganhando evidência onde? Em algumas legislações nacionais, algumas legislações internacionais e muitas decisões jurídicas nacionais e também muitas decisões jurídicas internacionais. No caso do Brasil, se vocês perceberem, né, quem aqui não é brasileiro, mas quem é brasileiro depois pode me ajudar, a gente vai verificar que essa agenda ela sempre está sustentada dentro dessa mesma racionalidade de valorizar a ideia da diferença, da diversidade. E por isso que eu acho que nós temos uma teoria jurídica ainda muito frágil para discutir uma espécie de teoria jurídica da diferença. A gente tem uma bela teoria jurídica da igualdade. Ou seja, a igualdade, ela pode se aqui quando eu falo igualdade, que é fundamental para nós, porque uma não está separada da outra. A grande questão é a quantidade de diferença que a igualdade suporta. Qual é a quantidade de diversidade que a igualdade suporta, para a igualdade não ser homogeneizadora e descaracterizar as diferenças, mas também para as diferenças não descaracterizar os projetos de igualdade,
como conceito da República, e isso me parece que a gente não tem ainda uma teoria jurídica muito clara. Se vocês pegarem os nossos votos paradigmáticos do STF, envolvendo questões raciais, envolvendo questões de gênero, envolvendo questões de deficientes, questões de imigrantes, questões de mulheres, questões indígenas, a palavra dominante dos votos, todos são três palavras: diferença, diversidade, identidade. Eu fiz esse mapeamento no livro Togas e Diabos. Togas e Diabos por conta da referência a um livro do Eduardo Galeano, que tem um poema sobre diabos, que as mulheres são diabos. E eu fiz o levantamento, né, com a minha equipe aqui, dos últimos 20 anos das ações pragmáticas em termos de minorias. E vejam que ela antecede um conjunto de questões que são relacionadas a esta agenda, que não foram tratadas de forma adequada no campo, por exemplo, do parlamento. Então, como o Brasil não conseguiu trazer essa discussão para dentro da política, né? Nós não conseguimos fazer transitar com grandes temas, por exemplo, casamento com pessoas do mesmo sexo. Lembrem das questões das cotas, que nasceu todo num debate numa universidade, na Universidade de Brasília, depois vai virar uma ADPF, um 86, e só depois vai surgir o Estatuto de Igualdade Racial, e só depois vai surgir uma lei de cotas, né? Então, vejam que essas discussões elas são antecipadas nos nossos tribunais, porque a gente ainda não conseguiu fazer esse debate da melhor maneira possível, né, da maneira mais republicana, no lugar onde esse debate deveria ser feito. Mesmo essa tentativa da BPF 442, que quer discutir a descriminalização do aborto até o terceiro mês de gestação, teria que ser feito, não estou discutindo mérito, discutir feito em outro lugar, tem que ser feito no parlamento, mas como, evidentemente, os grupos minoritários não conseguem acessar essas praças, né, e a nossa legitimidade constitucional é bastante ampliada, essas agendas acabam sendo provocadas via jurisdição constitucional. E vejam que todas essas agendas passam hoje pela perspectiva de debater em cima desse novo conceito de que a igualdade, como nós pensamos na modalidade abstrata, ela é insuficiente, ela é incapaz de produzir um conjunto de arranjos compensatórios ou de igualdade de condições reais entre atores que foram, ao longo da história, invisibilizados, né, que foram inferiorizados e que, de certo modo, por outras linguagens, por novas ferramentas, algumas evidentes ou sutis, continuam sendo até hoje. Né? Isso a gente vê claramente em relação às questões das mulheres, às questões trans, às questões indígenas, às questões, aqui no Brasil, migratória não temos tanto, as questões raciais, né? As questões deficientes. Essas agendas todas são muito jovens. Essas agendas que eu estou falando aqui, elas têm 20 anos. Por quê? Porque a partir dos últimos 20 anos, 25 anos, a discussão sobre a diversidade no campo jurídico, no campo político, ganhou a sua evidência. E a gente vai ver que isso, de certo modo, também tem eclodido esse debate, tem aparecido esse debate, por exemplo, na nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos. É claro que isso, evidentemente, produz um conjunto de ruídos, né? Por quê? Porque uma parte da sociedade que alimenta as suas próprias percepções sobre a realidade, especialmente mais conservadora, reage, se irrita com essas questões e começa a fazer projetos na direção contrária. Então, vejam que a ideia de homogeneização do ponto de vista da família, das questões de patriotismo, de nacionalidade, de religiosidade, elas reacendem nesse momento de sutis discordâncias e graves discordâncias em temas que, de certo modo, parecem, alguns deles são de agenda moral, restabelecem essa grande disputa e rivalização identitária que a gente vê no mundo todo, e a gente vê, inclusive, no Brasil, a ponto delas ser um marcador significativo das nossas últimas eleições aqui no Brasil. Vejam que os observatórios de análise política na última eleição identificaram as palavras, as categorias que foram mais ventiladas nas redes sociais, nas disputas midiáticas. Elas não eram fome, elas não eram tampouco desemprego, as que mais foram, todas elas estavam vinculadas a temas identitários. Questões de sexualidade, questões de cota, questões de indígena, questões de mulher, questões de trans, questões de imigrantes. Essas foram os nossos maiores marcadores. Nos Estados Unidos também foram mais recentemente, evidentemente que outras razões que também povoam países periféricos como o nosso, que é a violência
e também a questão da dificuldade econômica, né, que aí afeta as pessoas de uma maneira especialmente vulneráveis de modo muito particular e especialmente, evidentemente, as pessoas que são atravessadas por outras diversidades que ao longo da história já as colocavam numa situação de desamparo. Então, vejam bem, nós estamos aqui numa espécie de terceiro tempo, né? Saímos de um projeto de que a desigualdade era normal, a desigualdade era algo normal, era inclusive juridicamente protegida, né? A desigualdade. Passamos por um projeto moderno de igualdade perante o direito, e agora estamos, de certo modo, substancializando a discussão sobre a igualdade e tratando da igualdade a partir de uma outra perspectiva, que é a perspectiva de que todos somos, em igualdade de condições, sujeitos de vivermos em igualdade de projetos das nossas diferenças, sejam elas quais forem, dentro dos limites suportados por um projeto da República. E aí surge justamente um debate sobre qual é o limite de diversidade que a igualdade suporta. Esse é um debate que, por exemplo, lá em 2004, os franceses fizeram para discutir o hijab, para discutir o foulard. Ou seja, a nossa democracia permite ou não permite essa identidade cultural num país laico? Quer dizer, é um debate complexo. Até que ponto que nós, no Brasil, podemos e devemos respeitar, por exemplo, culturas e procedimentos de uma determinada tribo que fazem infanticídio, ou que a gente aceite, por exemplo, hábitos de um grupo que vem de fora e que pratique a mutilação genital nas suas crianças, porque isso faz parte dos seus hábitos de cultura e de constituição identitária. Então, vejam que, evidentemente, que é um tema espinhoso, não vamos produzir unanimidade sobre eles, e é por isso que eu insisto que nós do direito, quem é aqui do direito, precisa construir ou ajudar a pensar cada vez melhor uma teoria jurídica da diversidade que negocia, que transita de maneira bastante eficiente com a proteção do princípio máximo de uma igualdade de condições, uma igualdade existencial, uma igualdade, de certo modo, que seja tomada pela potência da palavra, num projeto em que as identidades passam a assumir, as identidades culturais, étnicas, sexuais, raciais, passam a ocupar um papel crucial. Por que as identidades passam a ocupar um papel crucial? O Bauman tem dois livros que tratam desse tema, um que se chama Comunidade e um que se chama Identidade. E ele vai dizer, não só ele, o Norbert Elias tem dito isso, o próprio Giddens tem dito isso também, o professor Resta tem dito isso, o Francisco Remotti, e tantos outros. São muitos os autores e autoras que têm tratado dessa temática. Praticamente todos os livros sobre teoria política têm tem um capítulo sobre a questão da identidade, né? Praticamente todos os contemporâneos. Porque, vejam bem, nós tínhamos um projeto de comunidade ao longo do tempo em que nós éramos um pedaço da comunidade. Alguns grupos vivem assim até hoje, né? Alguns indígenas vivem assim, a cultura muçulmana mais radical vive assim, algumas grupos mais tribais vivem assim, que o sujeito é um pedaço da comunidade. Então, ele é um pedaço da identidade. A comunidade coloniza ele. Em alguns lugares, a mulher não pode nem escolher a roupa que ela vai usar. Ela não pode escolher o que ela vai tatuar no corpo, ela não pode escolher a profissão, ela não pode escolher com quem ela vai casar, porque ela é um pedaço da comunidade. Tem um livro da Somali Ryan Arsiali, chamada A Heresia, que ela dizia o seguinte: toda vez que eu ia falar com meu pai, eu e meus irmãos, fazendo uma reivindicação que era nossa, que era individual, ele sempre dizia: a comunidade vem antes. A comunidade sempre vem antes. Ou seja, se eu sou um pedaço da comunidade, é evidentemente que a comunidade precisa fortalecer-se. E ao fortalecer-se, fortalece a permanência do grupo. Quando eu construo sociedades mais liberais, não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, mas que, de certo modo, potencializam a experiência existencial do indivíduo, e o indivíduo passa a ser ele o núcleo central do debate existencial, do debate político, do debate arquitetônico, do debate da moda, da cultura, da arte, do romance. Veja que o romance nasce nessas épocas, no gênero da literatura, quando o sujeito pode passar a querer alguma coisa do ponto de vista da vida amorosa.
A arquitetura começa a criar banheiros privados na medida em que o corpo do sujeito, o corpo dele, passa a ter uma importância existencial, precisa ser separada dos demais. Não é à toa que a gente chama de lugar que a gente fica sozinho de privada. Os quartos privados, especialmente porque as famílias também começam a diminuir de tamanho, a família que era pública passa a ser uma família privada, o amor, o luto e o choro passam a ser sentimentos privados. Ou seja, a ideia do sujeito ser o grande eixo central, o grande motor da história no campo da filosofia, no campo da arte, no campo da medicina, faz com que, evidentemente, ele comece a carregar um outro tipo de peso existencial e de reconhecimento, que não é mais albergado pelos projetos de comunidade. Então, um sujeito atomizado, um sujeito sozinho, ele começa a perceber que para que ele se sinta protegido, reconhecido, ele precisa apontar o olhar para aqueles que comungam de traços parecidos com os seus. Ou seja, eu, portanto, estou sozinho na comunidade, mas eu sou um homem gay. E, portanto, eu sofro com isso, sofro violências, e eu, portanto, vou me associar, vou me agregar a um movimento de homens que se identificam comigo, mesmo que não façam parte do meu espectro de projeto comum de comunidade, para que a gente fortaleça uma luta nossa. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que os grupos se organizam em coletivos, em associações, para protegerem-se das agendas majoritárias dominantes, exigindo uma agenda de direitos que lhe é própria e que é justo, que é correto, e, portanto, construindo o que a gente chama de uma sociedade quase que escalar, fragmentada, onde cada grupo acaba, de certo modo, construindo, a partir de agendas do Estado, legislações específicas, um conjunto de direitos que eles são propriamente seus. Né? Qual é a parte boa disso? A parte boa disso é que nós damos visibilidade para esses grupos, nós damos direitos a esses grupos, nós arregimentamos uma nova lógica de compreensão da inclusão. Qual é talvez o problema? Talvez o problema seja o excesso, né? O excesso, né? No sentido em que, ao discutirmos só a identidade, a gente escamoteia algumas outras formas de exclusão que dentro do capitalismo são absolutamente fundamentais, né? Absolutamente fundamentais. Vejam como, por exemplo, nós ficarmos discutindo exclusivamente uma questão identitária e esquecermos que muitas das questões identitárias foram completamente atravessadas, construídas e alimentadas pelas tensões do capitalismo. E, portanto, ao não discutir o capitalismo, nós não conseguimos fazer o enfrentamento das dificuldades de alguns grupos identitários, porque grande parte dos grupos identitários foram forjados na lógica da exclusão sobre os seus corpos do ponto de vista econômico. O que significa dizer que só falar de identidade, às vezes, não que isso não seja importante, ofusca todo um debate sobre redistribuição. E não se centra só na ideia de reconhecimento. E se esquece do processo de participação política desses grupos. Porque, evidentemente, todo mundo aqui sabe que ser uma mulher negra da periferia, pobre, não é a mesma coisa que discutir problemas feministas de uma mulher rica e branca do centro de uma cidade, em que pese as duas sejam atravessadas por temas de gênero. Mas não é a mesma coisa. Não são as mesmas agendas. Em que pese tenham agendas comuns, algumas que são comuns. Então, a Nancy Fraser, por exemplo, talvez uma que tenha falado de forma muito expressa que nós precisamos construir uma sociedade que pense de maneira estatutária e não de maneira identitária. Ela chama isso de um modelo pós-identitário. Pós-identitário. Algumas feministas, inclusive, falam de pós-feminismo, do movimento pós-feministas. Uma Butler deixa anunciar, e por isso que ela é criticada por algumas pensadoras, em razão de este tipo de debate, em vez de produzir novos arranjos, vejam bem, novos arranjos, ele produz e alimenta novos sistemas
de rivalização entre grupos. Essa expressão não é minha, essa expressão é uma expressão da filósofa e psicanalista francesa chamada Elisabetta Roudinesco, no livro chamado O Eu Soberano, Derivas Identitárias. Ela vai fazer uma crítica do excesso de identitarismo e a construção do que ela chama de narcisismo das minorias. E vejam bem, nenhum desses autores, tampouco eu, faz crítica ao Dia das Minorias. É o contrário, muito pelo contrário. É simplesmente alertar, e de certo modo, a gente precisa ter cuidado, que talvez, às vezes, e muitas delas, alguns arranjos que não são exclusivamente desta ordem, são prévios e absolutamente fundamentais para que esta ordem que a gente quer chegar se desconstitua, se desconstitua. Ou seja, sou pena de nós, de certo modo, criarmos uma incapacidade de trocas intersubjetivas, que as redes sociais hoje fomentam, né? Então, eu só quero conviver com quem é igual a mim. Eu não quero conviver com a diferença, porque a diferença, de certo modo, me perturba. Então, o que eu faço? Eu bloqueio a pessoa, eu deixo de seguir a pessoa, eu deixo de conviver com a pessoa. E eu não tenho trocas intersubjetivas com a diferença e com a alteridade. Numa sociedade onde as trocas intersubjetivas desaparecem, a democracia corre risco. Eu não consigo conviver comigo o tempo todo numa lógica narcísica de reconhecimento permanente. Não é à toa que muita gente, evidentemente, que faz isso através de likes e curtida das redes. Ou seja, alimenta a sua insegurança a partir do reconhecimento mesmificado, solipsista de si mesmo, que é frugal, que é rápido, que é curto e que simbolicamente é a demonstração de excesso, de excesso. Então, isso, de certo modo, alimenta fraturas e alimenta, em alguma medida, as tensões e divisões que, de certo modo, nutrem a lógica da disputa identitária. Por quê? Porque, do outro lado, o que vai se dizer? Vai se dizer o inverso. Vamos reforçar a nossa identidade quanto a identidade que vem de fora. Vamos fechar as nossas fronteiras. Vamos acabar com as políticas afirmativas para a comunidade LGBTQIA+. Por quê? Porque essas identidades, elas degeneram a verdadeira identidade. Vamos acabar com políticas raciais. Vamos apostar na ideia do mérito. Por quê? Porque essa disputa identitária, ela se alimenta de ambivalência e oposição permanente. Ela é assim. E não é à toa de que essa disputa ela sai muito fora da academia e vai, evidentemente, tomar áreas na política, nos tribunais, da maneira, às vezes, extremamente violenta, extremamente desagradável, que, evidentemente, alguns debates dessa natureza são capazes de, por conta da sua sutileza e agudeza da existencialidade, são capazes de produzir. Então, como disse, agora, uma coisa é dada: essa agenda não vai sair de cena. Essa agenda não vai sair de cena. Ela precisa ser bem tratada. Nós não vamos mais ter como discutir democracia, direitos humanos, discutir as grandes agendas das democracias ocidentais sem colocar definitivamente na mesa o tema do direito das minorias. E que bom que a gente precisa colocar esse tema. Só que, como eu disse para vocês, isso é um tema novo, muito, muito novo. Por exemplo, se a gente for analisar toda a teoria dos direitos fundamentais, que é muito comum na Europa, né, que temos europeus de primeira geração, segunda geração, a primeira geração não tá na segunda, não está numa quarta. Então, estamos falando de coisas que, de certo modo, elas atritam com algumas verdades modernas, mesmo dentro da teoria do direito. Por isso que insisto, nós precisamos construir uma teoria jurídica mais robusta da diversidade, para que as decisões não sejam voluntaristas, para que não vire ativismo judicial, né? Para que a gente tenha um projeto de república que, de fato, tenha clareza sobre o direito desses grupos e a formação de políticas públicas sólidas para que isso não vire voluntarismo, nem político e nem política de governo, porque isso tem que ser, evidentemente, um projeto que perpasse a lógica da República. E, por isso, a solidez da construção dessas premissas
ela é absolutamente fundamental. Bom, eu gostaria de deixar esse recado para vocês, um pouco de forma desordenada, indo e voltando. Tinha preparado uns slides, mas como nós estamos em poucos, eu resolvi falar de modo mais aberta. E se alguém quiser ampliar a discussão, eu tenho esses textos que eu deixei aí à disposição, ou quiser fazer uma crítica, quiser agora aproveitar o espaço para discordar, para divergir, para fazer uma pergunta, comentário, eu agradeceria imensamente. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Eu gostaria que o senhor, se o senhor pudesse, voltar mais um pouquinho no ponto em relação a alguma coisa que o senhor falou sobre a questão, acho que o senhor tocou na questão inclusão, na questão da inclusão de direitos humanos, mas mais um pouquinho atrás, há dois, 3 minutos do que o senhor falou. O senhor poderia retornar ao contexto? Seu nome eu não estou ouvindo aqui, eu não estou vendo Paulo quem. Sena. Ah, tá, obrigado, Paulo. Não, é que, na verdade, como eu disse, eu vou falar do ponto tu tá falando, fala do Brasil, Paulo? Sim, sim. Qual é a região tua? Eu estou em Washington, D.C. Qual é o estado? Eu estou na capital americana, eu estou em Washington, Ah, D.C. tá. Eu achei que tu estivesse no Brasil, estivesse aqui. Pois, no caso do Brasil, né, eu sei que os colegas são brasileiros aqui sabem, a partir de 88 a gente teve três grandes, eu diria que a gente teve grandes projetos, né? O primeiro projeto era o que a gente chamaria de reforço das nossas instituições, né? Saímos de uma ditadura civil-militar, era reforçar a nossa república, as nossas instituições, as nossas eleições, o nosso judiciário, as instituições da república, o nosso parlamento, e vejo que a gente vai e volta, a América Latina sempre balança nessas suas formas e nas suas potências em relação a esse projeto. Mas, de certo modo, estamos fortes, né? Seguimos aí produzindo o nosso país com as instituições funcionando firmemente, o que é importante. Um segundo projeto da nossa República, né, Paulo, era, era a gente melhorar de maneira bastante sensível a vida material das pessoas, né? Hum, Já de acabar com as desigualdades, melhorar a educação, criar sistemas de saúde, né? Importante, e, e criar muitas ferramentas para que as pessoas pudessem acessar num país que tem uma condição financeira razoável, os bens em uma certa dignidade mínima. Nesse hum, ponto, né, Paulo, a gente está muito longe de atender aquilo que nos propusemos, por um conjunto de razões, né? Somos aí uma elite que tem dificuldades de pensar o próprio país, temos instituições fundamentais que constroem uma espécie de neutralização das nossas próprias agonias, das nossas desigualdades, e isso faz com que, de certo modo, o Brasil figure entre um dos países mais injustos do ponto de vista econômico do mundo, né? E me parece que o cenário em que pese possa melhorar aqui ou acolá, sazonalmente, o horizonte de sentido é de que a gente não tenha conseguido fazer e não está conseguindo fazer grandes rupturas, grandes transformações, certo? Que é uma e- inclusão que sempre foi pontuada, né, Paulo, por aquilo que a gente chamava de lógicas de redistributivo, que era a lógica dos sindicatos. Nós temos que melhorar nossos salários, nossas jornadas. Era sempre pensado pela lógica um pouco neomarxista da relação do dinheiro, da grana. sim. Aí surge uma terceira questão, que ela tem a ver com o que a Nancy Fraser chama de discussões sobre reconhecimento, né, que vocês devem conhecer, que é, de certo modo, na demanda pós-industrial, né, pós-industrial, pós-operária, vamos dizer assim, para utilizar uma expressão do André Gorz, um marxista francês, de que é pensar que o homem, o sujeito, não é só um trabalhador, um operário, mas ele é um mosaico de coisas.
e que, portanto, ele tem religião, ele tem etnia, ele tem sexualidade, e ele tem outras coisas que essas agendas de dinheiro, elas nunca se ocuparam. E aí surge, portanto, toda uma agenda de preocupar-se em incluir essas pessoas, esses grupos, né? Esses grupos que foram sempre invisibilizados, foram inferiorizados, como atores sociais em igualdade de condições aos demais. E nós sabemos que ainda hoje o Brasil não consegue fazer isso claramente, né? Se pegarmos a questão racial, é evidente que, como dizia, como diz Lineker, né? Texto lá na música com Elza Soares, que a carne mais barata do mercado ainda continua sendo a carne negra. A gente identifica isso claramente nas relações de gênero, na violência contra mulheres e também na questão de homens e mulheres trans. Nós temos também uma dificuldade muito grande em relação à agenda indígena, à agenda ainda quilombola. Por quê? Porque, de fato, esses ranços de reconhecimento desses grupos, que, de certo modo, foram normalizados numa condição de subalternidade, eles mexem com a agenda simbólica do nosso país. Elas irritam as estruturas formativas do nosso país e a gente vai avançando aos poucos, quando deveria avançar de maneira muito mais rápida. Então, eu diria que, do ponto de vista, para fechar, da inclusão brasileira, nós precisamos fazer ajustes do ponto de vista redistributivo, significativo. Professor, entendi. Só um ressalvo na sua sábia fala, é que assim, nós estamos num. Eu acho que não, é até perigoso juridicamente falar isso. Eu acho que a gente está num regime de exceção duplicado entre, por exemplo, o senhor falou no Brasil, mas não é só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, nós, tem uma situação embaraçosa, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, que não dá tempo e não é o objetivo da sua fala, mas, assim, é assustador como um país que, eu estou dando exemplo, tá? Como um país que cresceu em cima dos corpos, né, do sangue dos latinos, né? São corpos enterrados em cima de uma Casa Branca. Na verdade, eu acho que nem podia chamar Casa Branca, tinha que chamar Casa Vermelha, porque ela é feita de sangue e de corpos, né? Então, simbolicamente falando. Então, assim, a gente para e pensa como é chocante. Claro que a minha primazia é o Brasil, porque eu sou brasileiro, mas, assim, é um destratamento, uma falta de inclusão e o pedido de inclusão, né? Porque, na verdade, a gente tem um regime no Brasil que diz que inclui até o judiciário não é inclusivo, professor. Se você parar para pensar, a dificuldade plena, existe castas, vamos chamar assim, tá, professor? Me perdoa, castas de advogados que mantêm uma pleura sobre determinado estado, determinada cidade. Então, é muito complexo essa coisa da integridade, da formação de inclusão, né? A Constituição é uma coisa belíssima, a Constituição é até poesia de Gonçalves Dias, né? É linda, maravilhosa. Mas na íntegra, no sangue bate no corpo do povo, no sangue humano, vidas humanas, né? São seres humanos sofrendo na base. E a disclusão, vamos chamar assim, né? Se o verbo estiver errado, só pode me corrigir. A disclusão no Brasil não é só questão negra, é mulher, é índio. Quer dizer, aí a pergunta que eu faço no final da minha fala agora: quem é que a gente vai incluir se a gente exclui todo mundo? Né? A gente exclui, né? Não tem inclusão de mulheres, não tem inclusão. Até a vida sexual das pessoas é julgada, né? As pessoas não têm opção, as pessoas têm que ser a família margarina. É uma situação muito, muito convergente. É lindo sua fala, eu acho que o senhor tem uma oralidade fantástica, até elogio o senhor, mas, sinceramente, professor, para um leigo, não o meu caso, ouvir o que o senhor está falando é realmente uma prosopopeia grega. Mas, assim, nos fins do Brasil, não é compreensível, né? Ou não é aceitável. Eu espero que o senhor tenha entendido o que eu falei, entendeu? Obrigado. Obrigado, Paulo, pelas suas considerações. Não, Paulo, eu tenho clareza porque a minha lógica sempre foi pela tragédia. Eu tenho clareza de que o Brasil não é um país justo, que nós temos imensas, imensas, imensas dificuldades em todos os campos. Evidentemente que não é só a questão dos negros, nós temos as questões das mulheres, nós temos muitas questões sobre pobreza,
nós temos problemas no cárcere, nós temos problemas em todos os lugares, em todos os lugares. Eu tive aí agora, faz pouco tempo, nos Estados Unidos, e veio também problemas nos Estados Unidos. Você vê problema em todo mundo, claro que nós temos os nossos problemas, e eu quero falar do lugar onde eu habito, né? Do lugar onde que eu constituo a minha relação com o mundo. Mas, evidentemente, que eu não sou ingênuo para imaginar de que o direito possa construir uma realidade magética a partir simplesmente da imposição da legislação. Aliás, até o inverso, né, Paulo? Deve ser do direito. O direito não resolve necessariamente problemas, mas ele institui uma forma própria de resolvê-los sem resolvê-los. Ou seja, se o país precisa muito deste mecanismo de interdição, que é o direito, é porque outros mecanismos de interdição não funcionam tão bem quanto. Ou seja, quanto mais direito você precisa, de certo modo, menos o direito funciona. Um dia estava fazendo uma fala, aí mesmo nos Estados Unidos, com um colega promotor brasileiro que elogiava a nossa legislação em relação à violência doméstica. Sim, nós temos uma bela legislação, porque nós temos uma péssima realidade. Então, toda a minha fala vai ao encontro do que você está falando. É justamente por nós termos uma realidade que temos, é que precisamos falar disso. Se a realidade fosse perfeita, a minha fala se tornaria inócua. Teria sem sentido. Ou seja, dar visibilidade, produzir arranjos de instituições protetivas, fazer formas de acolhimento e empatia com qualquer grupo que se precise, isso é um dever da nossa República. Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir fazer, não estou dizendo que a gente, enquanto sujeito vivo, a gente consiga fazer, mas que a gente crie uma espécie de horizonte de sentido, para que se possa um dia ser feito. Mas, evidentemente, que não sou ingênuo para imaginar que a realidade brasileira, especialmente nos rincões mais periféricos do nosso país, ela seja agradável. Mas é justamente por não ser agradável que eu estou falando isso. Porque se ela fosse, a minha fala não teria nenhum propósito, nenhum sentido. Ou seja, se nós todos fôssemos anjos, se todos respeitássemos as regras das nossas religiões, se nós todos cumpríssemos as leis da República, não estaríamos diante da necessidade de construir nem ferramentas jurídicas para fazer um debate. O que é um paradoxo nisso? Um paradoxo que a gente chama de jacobino, um paradoxo de que quando você precisa muito, muito, muito do direito, muito, muito do direito, o direito revela uma das suas facetas da sua própria incapacidade. Agora, quando se fala em direitos humanos, não se fala só de direito. Se fala de muitas coisas. Se fala desde questões pedagógicas, se fala de questões educacionais, se fala de política pública, né? E que, de certo modo, são importantes quando você está vivendo aí na pele governos que contraditam algumas agendas ou reforçam outras agendas no sentido de excluir mais pessoas em razão de alguns elementos que, de certo modo, marcam esse sujeito, que é a sua nacionalidade, a sua latinidade, a sua cor ou a sua sexualidade, que são absolutamente devastadores, e a história nos mostra que ela produziu muita violência e que produz ainda, né, Paulo, de uma outra maneira hoje. Né? Mas eu não sei se a gente estaria naqueles conceitos que imagino que deve fazer referência ao Agamben, né? Uma perspectiva de que nós naturalizamos a exceção. Alguns grupos, sim. Alguns grupos, não tenho dúvida nenhuma, que estão numa espécie de necropolítica, de corpos que de fato não importam, de corpos que não merecem luto, corpos porque ninguém chora. Nós temos várias guerras acontecendo, temos campos de refugiados. Eu fiz minha formação quase toda fora do país, circulei muitos em alguns campos fora do continente do Ocidente, e sei que, de certo modo, essa perspectiva da relação com o mundo e da dor do outro, eu só posso falar dela, porque eu não posso ser testemunho. Eu não estou no lugar de testemunho, mas me sinto na obrigação, naquilo que posso, como professor, como advogado em movimento social, né, de me colocar a serviço daquilo que eu posso fazer da melhor forma e em razão das competências que eu tenho, que não são muitas. Mas eu te agradeço a tua observação e concordo com elas.
Pessoal, alguém mais? Por favor, fiquem bem à vontade aí para criticar, para divergir, para fazer uma abordagem. Professor, é, eu sou Ana Flávia Barbosa, eu sou estudante, eu sou advogada e estudante de ciências políticas, faço mestrado em ciências políticas. E eu gostaria de agradecer, primeiramente, a sua fala, todas as suas colocações, que foram realmente muito importantes e me enriqueceram bastante. E realmente é uma pena que o debate eh, fique não exaurido, né? São tantas colocações, foi realmente uma aula bem aberta e que se presta a várias reflexões acerca da diversidade, né? Eu, como advogada, como mulher, como negra, como brasileira, né, latino-americana, eh, enfim, eu realmente verifico, observo, né, as mudanças nesse panorama mundial, inclusive, né, onde o Brasil se insere, né, nesse contexto, de forma, eu sinceramente sou uma pessoa até polianística, né? Eu sou uma pessoa que eu prefiro ser otimista na minha visão quanto ao Brasil, porque realmente das outras realidades eu ainda conheço pouco. Mas no Brasil, realmente, a gente ainda não chegou, como disse o professor Darcy Ribeiro, né, que é para mim é quem fala, é quem me toca mais na cultura da nossa miscigenação, nós ainda não chegamos no ponto da maturação, e talvez esse seja o verdadeiro ouro branco, né, do Brasil, o verdadeiro ouro metafísico mental do Brasil, né, nós não vamos nunca atingir, nós estamos sempre é, caminhando, como diz Eduardo Galeano, né, nós estamos sempre caminhando, então o bom é sempre caminhar, é sempre solucionar, é sempre discutir, conhecer, é estar no mundo, né? É o saber estar no mundo, é o saber viver, e o que nos protege realmente, embora não conte como lei, eu acredito muito no nosso preâmbulo, sinceramente, o nosso preâmbulo constitucional, sinceramente. É, embora não seja lei, né? O nosso país é assim. A gente não tem crime de perjúrio, a gente não tem essas coisas todas, esse vínculo tão grande assim com o religioso, como outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, como é, países de regimes teocráticos do Oriente Médio, mas nós temos esse enforcement, né? Esse derredor que nos sustenta enquanto uma cultura de fé. Eu acho que é isso. Professor, então, muito obrigada, e realmente eu espero ser convidado para as próximas aulas e poder estar presente. Obrigado, Ana, pelas suas considerações. Eu confesso, Ana, assim, que o meu otimismo sempre é muito cauteloso, né? Mas é normal que o fato de a gente ser tomado pela nossa finitude, né? Que nós nascemos num mundo em andamento e a gente vai deixar o mundo em andamento. O mundo não nasceu quando a gente nasce, ninguém desaparece quando a gente morre, né? A gente é jogado no mundo, para utilizar a expressão do Heidegger, a gente cai no mundo e o mundo está andando. Tem conceitos prévios, saberes prévios, formações. E se pode dizer, sim, que no Brasil, em que pese a gente tenha muitos problemas, né? A gente tem, são muitos, e a gente evidentemente sabe deles, não precisamos aqui elencar, porque basta a gente sair na rua, basta a gente ter sensibilidade para olhar do outro, que a gente sabe o tanto de problemas que a gente tem, mas que, de certo modo, a gente também consegue, às vezes, construir alguns horizontes de sentido e fazer algumas melhoras. Pequenas, às Sim. vezes, insuficientes, sem dúvida, mas a gente tem avançado em algumas coisas. Algumas coisas a gente tem avançado. Vejam vocês que, há pouco tempo atrás, nós não discutimos em absolutamente nada, nenhum tipo de questão. Como eu disse,
eu sou um homem de 50 anos, sou formado, me formei com 22 anos. Eu nunca tive na minha formação de direito uma aula que tratasse de questões raciais. Eu nunca tive na minha formação alguma coisa que tratasse sobre questões de gênero. Nunca debatemos direitos humanos numa faculdade que eu considero uma faculdade progressista e que hoje os alunos têm, em certo modo, nem que seja para irritar alguns, no sentido de mexer com algumas questões. O que não significa dizer que esse debate ele resolva, não quer dizer que simbolicamente as coisas estão dadas, porque as coisas nunca estão dadas. Nós estamos em processo de construção simbólica das coisas que, de certo modo, constituem, numa perspectiva material, a vida como possibilidade, que às vezes é boa e às vezes ela não é, mas que ela devia ser melhor para mais gente. Né? Graças a Deus nós acreditamos nisso, por isso acreditamos nos direitos humanos, por isso acreditamos no direito, né? Graças a Deus. Professor, a fala da colega realmente muito pertinente. Eu acho que o senhor deve ter o par da minha idade, né, professor? Eu acho que quem veio dos anos 80, quem veio do começo da Constituição, quem veio lá de 88, 89, entende e compreende que o Brasil é um país intercontinental e intercultural continental, né? Que eu quero dizer em sua magnitude, né? Como diz o próprio hino nacional, né? Gigante pela própria natureza, né? Então, eu acho que tem muito Brasil. O Brasil é um país que eu admiro muito meus professores, né? Todos os meus professores da graduação, da pós-graduação e do mestrado, porque assim, com todas as dificuldades, a gente ainda tem o espírito de acreditar que algo vai ser mexido. Eu acho que a doutora tocou nesse ponto, né? Mas o hino nacional, ele toca nisso, né? É um país intercontinental, um país gigante, e é um país nobre, né? A nossa Constituição é um exemplo de humanidade, de natureza humana impecável, aliás, de uma forma que até o Código Penal é tratado como inatural, né? Mas, enfim, é isso. É o Brasil que a gente tem, né? Obrigado pela fala. Obrigado, Paulo. Pessoal, eu acho que... Professor, não sei se me dá claro, por favor. Eu falo de Portugal, acho que se nota pelo sotaque, sou portuguesa, e acho que se calhar era um bocadinho interessante dar a visão europeia, porque ouvi aqui os colegas falarem sobre o que se passa no Brasil e nós, o velho continente, e cá em Portugal, a nossa Constituição também fala muito sobre a não discriminação, onde todos somos iguais e, infelizmente, as minorias continuam a não ser reconhecidas como iguais. Infelizmente, até por uma questão política, cada vez menos estamos a ver as minorias a serem tratadas de uma forma um pouco diferentes. As mulheres negras, por exemplo, eu sou branca, tenho mais benefícios que se fosse uma mulher negra. Hoje em dia, há 15 dias, mais ou menos, tivemos a notícia que não sei quantos imigrantes serão expulsos de Portugal porque estão cá ilegais. Ilegais, basicamente, até por uma questão de cor de pele. Se formos ver as condições em que estão cá muitas das pessoas em Portugal, vamos ver, e são de minorias étnicas. Ou seja, a parte dos direitos humanos em Portugal e em muitos países europeus continuam a ser as minorias. O velho continente europeu continua a discriminar muito a parte étnica, pela cor da pele, pelo racismo, pela xenofobia. Por isso não podemos pedir a um país como o Brasil, que sofreu tanto pela culpa ou não vamos falar se calhar em culpa, mas a escravidão e tudo isso pelos europeus e para os portugueses, que consigam resolver esses problemas, quando nós europeus ainda os temos. Acho que há um longo caminho, não sei se é por força da lei, porque uma Constituição portuguesa
nós temos isso, é proibido à força da Constituição, o nosso Código Penal proíbe o crime de existe o crime de racismo, existe o crime de xenofobia, não significa que não seja praticado todos os dias, é praticado. Portugal é um país, por muito que não se diga, é um país racista, e nós vemos isso em pequenos atos. Eu acho que nos está em pequenos atos que nós fazemos. E acho que mais do que tudo falta-nos a empatia e colocar-nos no lugar do outro, sentir o que o outro pensa. E basta, eu não sei se souberam, por exemplo, há uma semana Portugal e Espanha esteve 12 horas sem luz devido a um apagão que existiu na União Europeia, aqui na Península Ibérica, e a Comissão Europeia veio dar os parabéns a como os portugueses e os espanhóis se portaram. Muito que bem. Esquecemos-nos, por exemplo, que temos um país que há um ano e pouco que é Gaza, que está sem luz. E ninguém olha para isso. Por aqui se vê, os direitos humanos não são iguais para duas faixas de população. Porquê? Porque eu tenho um passaporte português e aquelas pessoas não têm. Continuamos a olhar para as pessoas com dois pesos e duas medidas. E enquanto continuarmos a olhar para isto, por muito se calhar que se façam leis são apenas papéis. E os homens, a história mostra-nos que as leis valem o que valem. Deixo apenas este meu, este meu desabafo. Obrigado, Angélica. Eu vou bastante a Portugal, tive já nesse ano, volto agora, não vou a Portugal, vou para a Itália e em outros países, atividades acadêmicas agora, final de maio, e a gente vê, de fato, que as ondas da extrema-direita, né, Angélica, crescem assustadoramente em relação às questões xenofóbicas, né, na Europa. É um pouco assustador, inclusive, alguns relatos que escuto com frequência de alguns amigos e amigas aí do velho continente. E concordo, sim, Angélica, não temos problemas em todos os lugares do mundo, só que vejo como que às vezes a Europa, né, essa dominadora do mundo, ela trabalhou sempre a perspectiva da própria exclusão, que não é nos seus próprios territórios, né? Porque vejam que nós tivemos aqui, a gente só conseguiu começar a falar, mesmo teoricamente, de grandes exclusões, grandes mortalidades, quando a gente viu isso acontecer dentro do território europeu, né? Mas até então, toda a mortalidade que a gente teve em relação aos povos indígenas da América nunca recebeu de uma maneira muito clara uma atenção nem teórica significativa por muita gente. Aquilo que aconteceu, de certo modo, em outras terras, fora feito o laboratório na África e fora feito o laboratório por aqui. Sistemas de plantations em relação aos negros, por exemplo, a mortalidade indígena, que foi de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, elas sempre foram teoricamente, digamos assim, politicamente, foram esquecidas em grande medida. E como tu disse, não é a questão aqui de falar em culpa, porque não é disso que estamos falando, mas a gente precisa também, do ponto de vista teórico, ter nós para nós mesmos, e estou falando do Brasil em relação ao Brasil, do Portugal em relação ao Portugal, da Europa em relação à Europa, imaginar que muitas pessoas que vivem de maneira dolorosa, né, Angélica, nesses campos de refúgios, resultados da guerra, vão querer morar, vão querer habitar ou no seu território seguro e viável, ou vão fazer da migração um ato de desespero. Um ato de desespero. E, obviamente, que o lugar que mais vai atrair as pessoas são os lugares, sabemos quais são, oferecem, em tese, as melhores condições para a vida. O que significa dizer, aqui vou parafrasear o Habermas, ou o centro melhora a vida do seu entorno, da periferia, ou a periferia não vai se aquietar, não vai parar de mandar gente para o centro. Esquece. Professor, Não vai acontecer.
Então, Professor, então, como que nós vamos fazer uma geopolítica global, isso tudo aí? O que a gente está fazendo é meio que o inverso, se fechando, se fechando, se fechando, será? e cada um cuidando das suas próprias agendas, né? E isso, evidentemente, do ponto de vista de direitos humanos, é, evidentemente, nem é um paradoxo, é uma negação desse projeto. Para a gente concluir daí, Ana, por favor. Professor, apenas um adendo aí na fala da Angélica Lima. Eu gostaria só assim de entender, para mim o questionamento que eu vou até anotar aqui para depois pesquisar um pouco mais a fundo, é se o que será que atrairia essas populações, não é, para países do velho continente, tendo em vista que eles têm tantos problemas já, não é? O que será que atrairia esta migração? Seria, então, uma propaganda enganosa de vantagens que, na verdade, não se encontram lá, umas facilidades, de repente, que se encontra, que eles escutam, rumores, boatos, ou falta, não sei, de informação, talvez, para atrair realmente pessoas para causar problemas e que a professora Angélica, eu acho que era a professora Angélica, ela mesma disse que eles não conseguiram resolver e por isso ela também O não meu, cobra de nós que já tenham sido resolvidos. Ana, eu já estive em alguns campos de refugiados e Sim, o conhecimento que eu tenho é muitos dos refugiados, isto falando em uhum, refugiados que vêm para a Europa, sim, não conhecem a situação de como são tratados cá na isso. Europa, Hum, não conhecem a situação, pensam que vão encontrar um país diferente, tal como muitos brasileiros que vêm em busca de um país melhor para cá vêm enganados. Contam encontrar uma Europa acolhedora e não encontram. Muitos pensam que vêm para um emprego e são envolvidos em redes de prostituição, tráfico humano, tráfico de crianças. Não há conhecimento. Os campos, por exemplo, na Líbia, ao qual a Itália, o Reino Unido, há os acordos da União Europeia neste momento que estão a devolver os migrantes de alto mar para a Líbia, toda essa gente que está nesses campos nem sequer conta quais são as condições que essas pessoas encontram na Europa. Outros têm cá família, por isso tentam vir, e depois temos muitas crianças, muitos menores desacompanhados, em que os pais pagam verdadeiras fortunas e colocam crianças pequenas, menores desacompanhados em barcos de borracha para tentar salvar aquelas crianças, porque o desespero, as condições são tão más no continente africano e no Médio Oriente, que aquelas pessoas acham que aqui a velha Europa vai ter um pouco de simpatia para com crianças. E a Europa está mesmo às próprias crianças, está a considerar crianças como possíveis terroristas. Eu aconselho a procurar, eu agora não sei aqui o acórdão, mas há um acórdão de 2016 do Tribunal de Justiça da União Europeia contra a Hungria, em que a Hungria e mesmo a Polónia foram condenadas porque prendiam migrantes e refugiados em jaulas, enquanto esperavam a entrada na União Europeia. Isto é chocante, mas é assim que a União Europeia trata estas pessoas. Nós temos pessoas a andar quilómetros e quilómetros e quilómetros, pessoas que fogem do Afeganistão, porque estão a fugir da guerra, e acham que tudo pode ser melhor do que estar numa guerra. E quem vê imagens da guerra do Afeganistão, quem vê imagens do Sudão, quem vê imagens de Gaza, se calhar compreende. E estas notícias não chegam a estas populações até pela questão da língua. Estas pessoas falam árabe, a maior parte delas, e não entende a língua. E quando chegam aqui,
são colocadas muito de lado. E eu acho que também faz muito parte de nós que nos preocupamos com os direitos humanos, e eu peço desculpa ao professor que já estou a falar demais, mas se calhar nós estamos muito na parte da academia que nos preocupamos com os direitos humanos, sensibilizar e fazer muita promoção a isto, a mostrar que afinal não é assim, a Europa não é este continente tão bonito como alguns pintam, porque as redes de tráfego e de todo o mal também está aí. Obrigado, Angélica. E não falou muito, não. A aula é para a gente conversar mesmo, aprender uns com os outros aqui, trocar as nossas experiências. Mas para você ver, Angélica, o quanto é ruim nos outros países. Se você, não sei se você conhece o nosso Brasil. Portugal é um país pequeno, né? Portugal é do tamanho do meu estado, né? Do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, meu estado, é um pouquinho maior que Portugal. Eu moro no interior, aqui a gente não tem problemas, mas não tem muitos problemas. Mas eu entendo porque muitas pessoas, inclusive do Brasil, fazem esforços gigantescos para tentar sorte em outro país. Imagina quem está num campo de refugiados, quem está sob guerra, fome, conflito étnico, religioso, em algum lugar bastante distante da África, por exemplo, e que se transforma a migração num ato pleno de desespero, um ato completo de desespero. Quando eu fiz a minha parte, uma parte da minha formação na França e uma parte eu fiz na Itália, e eu fiz amizade com um sírio, que eu tenho amizade até hoje, e ele dizia que a coisa... Ele mora num subúrbio árabe lá, aqui em Paris, e ele dizia que a coisa mais maravilhosa que ele conseguiu ter na Europa era poder dormir sem o som de bombas. Ele não falava em nada mais, nem comida, não falava em água, não estava preocupado com ser maltratado, ele só me dizia isso, e até hoje, que eu falo com ele, que acompanha os filhos que cresceram, isso eu já tenho um bom tempo, ele sempre fala com a possibilidade de manter-se vivo. O ato de migração, para quem não está no centro, é ato de desespero. De desespero. Migração não é turismo, não é fazer intercâmbio. Para a grande maioria dos nossos amigos que vêm para o Brasil, dos que saem, é ato de desespero. Ato de desespero. Tem um documentário italiano sobre migração, acho que você conhece, Angélica, acredito que sim, os portugueses já vi que muitos conhecem, um italiano, acho que ganhou até a Palma de Ouro, que chama-se Fuoco nel Mare, O Fogo no Mar. É um documentário belíssimo sobre a Sim, migração que se dá no sul ali, né? No sul ali da Itália, né? Então, de fato, isso nos faz recordar, por exemplo, os nossos antepassados que vieram para cá. Eu sou filho de espanhóis, portugueses, alemão, italianos. Tem um mosaico na minha família. Eu cresci, tenho certeza que muitos brasileiros, cresci ouvindo os meus antepassados falar da fome. E que, portanto, não acredito que um cara do norte da Itália sairia do Vêneto ou sairia da Bavária no século XIX, se aquela região tivesse numa condição favorável em relação a questões alimentares. Naquela época, para nós, imigrantes, que somos europeus, somos descendentes de europeus e também de africanos, o problema é que os africanos não tiveram escolha, é ato de desespero. E eu vejo muito essa faceta da migração que é retratada como simbolicamente outra coisa. E, portanto, numa espécie de geopolítica de desespero, né, Angélica, que deveria receber um tratamento mais empático, né? Mais empático das políticas públicas, das pessoas, de modo geral, e também da forma como nós, do direito, podemos acessar essa temática. Mas eu agradeço muito ela é reveladora para nós e nos ajuda a compreender melhor também como nós nos vemos, né, entre Europa e fora da Europa, como a gente vê a Europa e como a Europa nos vê.
Pessoal, em razão do adiantado da hora, eu vou encerrar a nossa atividade, agradecendo de maneira muito empenhada a todos e todas que estiveram conosco nesse breve espaço de tempo. Espero que eu possa ter colaborado, em certa medida, a reflexões. Eu aprendi muito com aquilo que escutei aqui. Agradeço muito, portanto, vocês tirarem aí uma horinha para a gente poder dialogar e conversar. Se alguém quiser o meu contato, meu e-mail, alguns textos, alguma troca ou para me passar informações, eu agradeceria. Eu vou deixar o meu contato aqui no chat, tá? O meu e-mail. Ver se eu consigo colocar aqui. E aí vocês podem me escrever. Ou nas redes, eu não sou muito... Eu tenho uma rede social, mas Instagram, mas eu não sou muito atuante. Né? Mas é uma forma de se comunicar. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e uma boa quantidade da semana e até uma outra oportunidade. Assim encerramos, então, a nossa aula aberta aí do Iberujú. Um grande abraço. Tchau, tchau.